tarde a todos, sejam bem-vindos em mais uma tarde de palestras, o segundo ciclo internacional de palestras, Cultura, História e Patrimônio, Arte Sacra em Diálogo. Hoje, de 16 de outubro, teremos alguns especialistas que vão nos falar sobre a talha barroca, Brasil e Portugal. Eu sou a professora Márcia Valéria Rosa, professora de História da Arte na Unirio, coordenadora do projeto Igrejas Históricas no Rio de Janeiro. Fazemos visitas mediadas nas igrejas históricas e até esse período pandêmico estamos fazendo divulgação nas redes sociais, mas temos já algumas novidades. Na segunda semana de novembro, retomaremos gradativamente em algumas igrejas as mediações presenciais. Então, vamos depois divulgar a todos, serão todos muito bem-vindos nas nossas igrejas do Centro Histórico. E aqui hoje vamos fazer mais uma rodada de palestras. Tenho a honra de receber meus queridos colegas, amigos, nessa tarde profícua de trabalho. Então, em nome do projeto Igrejas Históricas, em nome da Unirio, eu agradeço. Passo a palavra agora à museóloga do Museu Arquidiocesano de Arte Sacra, Marli Assis Martins. Professora Marli? Ok. Boa tarde a todos. Em nome do Museu Arquidiocesano de Arte Sacra do Rio de Janeiro, em nome dos seus diretores, Cláudio dos Santos e professor Wanderson de Oliveira, e toda a equipe, agradece penhoradamente a todos os nossos palestrantes de hoje, professora doutora Silvia, professor doutor Mozart, o nosso grande amigo Matheus Rosada, aos demais participantes, sempre são assíduos desses sábados, para uma palestra deveras importante, que é a talha barroca e a influência dessa talha portuguesa no Brasil, que é muito importante para nós, estudiosos e pesquisadores de arte sacra. Não só a talha, também a parte iconográfica e simbólica. Eu tenho certeza que hoje teremos uma tarde brilhante. Muito agradecida a todos, muito obrigada e que tenhamos uma tarde de muito prazer e de sabedoria. Obrigada. Então, eu retomo aqui a palavra. Tenho a honra de apresentar o moderador e um querido amigo, já nosso conhecido das palestras, que iniciamos ano passado. Então, professor Matheus Rosada é doutor em Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo pelo Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP São Paulo, mestre em Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo, Escola de Engenharia de São Carlos, em 2010, e graduando em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade também de São Paulo, Escola de Engenharia de São Carlos. Atualmente é pesquisador da Universidade de São Paulo, professor adjunto da Universidade Federal de Minas Gerais, atuando principalmente nos seguintes temas: patrimônio ambiental, patrimônio religioso, patrimônio rural, turismo e arquitetura rural. Bom, professor Matheus, com grande alegria recebemos aqui nesse ciclo de palestra. A mesa é sua. Conduza aí os trabalhos. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, porque eu me sinto uma formiguinha aqui com tanta gente importante assistindo e com tanta gente importante apresentando. Vai ser uma tarde bastante profícua, bastante interessante, como a Marli mesmo falou, que a gente vai ter duas pessoas que são muito entendedoras do assunto, da talha, que é uma tradição que vem desde a Península Ibérica para cá, que é uma tradição formada muito antes e que traz uma característica muito peculiar, né, para todos os países também de colonização portuguesa e espanhola nas Américas, que é a talha que depois vai ser trabalhada com douração.
E a gente vai, nós vamos ter a presença da professora doutora Silvia Ferreira, de Lisboa, e do professor Mozart Bonazzi da Costa, né, professor da PUC de São Paulo. A primeira pessoa a apresentar vai ser o professor Mozart, eu vou ler aqui o extenso currículo dele. O Mozart Alberto Bonazzi da Costa é doutor em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, a FAU da USP, é mestre em Artes pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp, e é graduado em Educação Artística e Artes Plásticas pela Fundação Armando Álvares Penteado, a conhecida FAAP. Ele é docente da Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC de São Paulo. Pesquisa os processos escultóricos tradicionais e contemporâneos, com ênfase para o estudo da talha ornamental barroca e rococó no Brasil, e é autor de diversas publicações sobre o tema, como a talha ornamental barroca na Igreja Conventual Franciscana de Salvador, este que eu tenho aqui comigo, bonitão, publicado pela EDUSP em 2010, o retábulo como marco da passagem do fiel vitorioso, publicado em Sevilha pela Universidade Pablo de Olavide e pelo Henri de Ars, da Espanha, em 2020, e juntamente com os autores Francisco Lameira e Martina Del Rio João, o livro Retábulos no Brasil Colonial, publicado pela Universidade do Algarve, em Portugal, também no ano de 2020. O Mozart desenvolve cursos e projetos educativos e curatoriais dirigidos a espaços museológicos e culturais, e ele vai nos brindar com a apresentação intitulada A Talha Dourada em Aspectos Técnicos, Simbólicos e Estilísticos. Quando você quiser, Mozart está apresentado. Boa tarde a todos. É um prazer encontrá-los. É muito gostoso encontrar pessoas que gostem das mesmas coisas que nós. E aqui, especialmente para falar de Itália, encontrar a professora Silvia, que tanto tem contribuído, né, para as pesquisas desse campo, é um privilégio, né? Encontrar o colega Matheus, com quem aí acho que eu divido, né, esse amor por esse campo, e estou trazendo para uma rápida conversa, né, de hoje, um pouco a respeito da talha dourada, falando mais dos aspectos técnicos e pincelando, às vezes, algo que tem a ver com aspectos simbólicos e estilísticos. Eu gosto sempre de linkar essas conversas com o meio natural. Então, essa tentativa de estabelecimento de contato com o sagrado, ela acompanha o homem desde que o mundo é mundo, e nos ambientes dedicados ao sagrado, nós vamos ver vários tipos de tentativas de levar o melhor, o mais belo, o mais perfumado, o mais delicado, o mais carinhoso, né? Até o ponto de se formarem conjuntos, né, de folhas, de frutos, de flores, né, para embelezamento da parte arquitetônica, e isso efêmero, vai durar o tempo da festa, né? É muito interessante porque eu fico imaginando nos templos mais antigos, né, de períodos mais remotos e, portanto, com menos ornamentação, né? Em primeiro lugar, a necessidade de uma referência ao meio do qual nós somos provenientes. Eu acredito que a ornamentação tenha, entre outros aspectos, a função de citar no espaço construído, esse espaço artificial que nós habitamos, um pouco do que diz respeito ao mundo natural de onde nós saímos, né? Obviamente, isso vai ser depois enriquecido, né? Nós estamos falando aí de primórdios, então, de significados que vão sendo conferidos a determinadas plantas, folhagens, frutas, flores, né? Eu vejo um festão como esse de folhagens, né? Não posso esquecer do louro, associado à vitória, eu não posso me esquecer da maçã, que vai ter significados diversos, mas que tem
que se refere a algo muito forte, né, da existência humana, física, né, que diz respeito à vontade, a pera, que trata de intimidade, ou seja, vários elementos que vão ser transpostos para materiais mais duráveis. Nós estamos, então, em contato com algo que representa o pensamento de uma sociedade que é no eterno. Essa questão do durável, né, ela só seria relevante para alguém que acreditasse na eternidade. E nós temos, em culturas antigas, então, a transposição daqueles elementos que eram utilizados para homenagear o sagrado, os deuses, as energias, né, naturais que temos no planeta e que recebiam nomes diferentes, isso já transposto para um material consideravelmente mais durável. No caso aqui, estamos vendo uma peça esculpida em mármore, né? Ou seja, que tem uma duração mais longa do que a efemeridade de um arranjo natural, né, de folhas e frutos. Para que isso fosse possível, foi necessário desenvolver um conjunto de conhecimentos. Em primeiro lugar, o domínio dos metais. Né, nós vamos ter um aprimoramento da forma escultórica a partir do momento que se tem técnica para construir ferramentas que suportem, né, o contato com o material. E isso é muito bonito, porque desde as figuras arcaicas até se chegar ao que se viu de clássico na Grécia, quando as esculturas pareciam ter movimento, né, nós temos o desenvolvimento técnico associado, em primeiro lugar, ao desenvolvimento do pensamento. Então, as escolas filosóficas gerando uma amplitude de pensamento que conduziu as condições necessárias para se realizar mais, né, para se descobrir mais, em processos como esses que geraram ferramentas como as que nós estamos vendo. Né? Para que o material, que não é exageradamente duro, mas é muito mais duro do que a maioria dos materiais antes utilizados, como osso, madeira, etc., essas ligas metálicas possibilitaram ferramentas para um desbaste grosseiro, como essas que nós estamos vendo à direita, que são ponteiros, eles servem para tirar partes com uma certa velocidade, né, dos blocos de mármore, aí para começar a dar um aprimoramento na forma desejada, os buris dentados, que estão aqui no centro, né, eles penetram o material com mais facilidade porque eles têm esses dentes, e aí, no caso de se obter formatos fiéis à concepção, né, do artista, os buris retos e buris curvos, né, que aqui nós não temos na imagem, mas que também existem. E, por fim, para deixar a superfície da escultura delicada e lisa, os raspadores, como nós temos à esquerda. As ferramentas para conseguirem atuar sobre o material precisavam ter o golpe humano amplificado. E para amplificar esse golpe, obviamente se usavam martelos, no caso aqui ele se chama maço ou macete. Cada ferramenta aqui tem um nome específico e ela serve para um determinado número de ações específicas. Cada ação tem um nome. A empunhadura da ferramenta tem um nome. São várias, na verdade, elas têm vários nomes. E o modo de utilizar cada uma das ferramentas também vai gerar um conjunto enorme com diferentes nomes. São sintaxes que vão representando a amplitude dos conhecimentos necessários, né, para transpor para o material um conjunto de ideias, lembrando que tudo nasce nas concepções mentais e que é necessário conseguir maneiras de materializar essas ideias. Né? Nós estamos num momento que provavelmente esteja muito próximo
de uma pessoa realizar coisas em casa, sem necessariamente ter o conhecimento técnico. Quanto tempo será que vai demorar para alguém no computador escolher uma determinada forma e mandar imprimir essa forma? Seja para um objeto utilitário, ou seja para um objeto que tenha preocupações estéticas mais presentes, ou seja, um objeto utilitário com um design mais refinado, ou mesmo uma obra de arte. Então é curioso, porque esse fazer, esse domínio técnico, ele foi útil para mostrar talento com condições, né, capacidades humanas, e agora ele vai dividir o espaço com condições que os equipamentos vão possibilitar. Nunca vão desaparecer. Qualquer equipamento que nós queiramos desenvolver, ou que seja possível desenvolver e materializar esculturas, obras de arte de qualquer tipo, elas terão sido feitas pelo equipamento. Sempre surgirá alguém com a necessidade de tentar fazer aquilo com as próprias mãos. Esses elementos simbólicos e ornamentais, eles vão acontecer em vários períodos. Nós vamos saltar um pouco, chegando no Renascimento e lembrando das citações, né, e da riqueza que significou o acesso aos conhecimentos clássicos da Grécia e da filosofia, agora sem o filtro da igreja, né? Não se esqueçam que eles chegam agora por tradutores gregos, que saem de Constantinopla quando ela cai, e vão para a Itália e realizam traduções de um nível que antes não tinham chegado até as pessoas. E aquele pensamento magnífico vai resultar na Renascença. E esses elementos são todos reinterpretados o tempo todo. Aqui, por exemplo, nós temos uma outra sintaxe, um outro conjunto. Eu estou com um pequeno arsenal aqui para ir mostrando, né? Um outro conjunto no qual cada uma dessas ferramentas tem um uso específico. Ela é aplicada de maneiras a desempenhar determinada função. Tirar o material, desbastar, dar forma, né? Cada um desses instrumentos tem um nome, como eu tinha falado antes, e gera uma sintaxe bastante rica também. O que vai acontecer também aqui. A representação desse festão de flores chega à pintura, no caso aqui, uma pintura de um italiano, mas com uma forte influência flamenga, né? Agnello Accioni, que vai trazer mais elementos simbólicos. Veja a fertilidade simbolizada pela presença da romã, e cada uma dessas flores trazendo, né, um conteúdo simbólico bastante forte. E isso vai chegar à talha dourada. Eu, há muito tempo, não mexia nas imagens da Igreja de São Francisco de Salvador, que, obviamente, pela qual eu tenho um carinho enorme, e fui buscar algumas, né, que eu tirei há anos, e aqui dois belos festões, né, ladeando essas figuras de anjos que estão sustentando esse escudo, né? A presença desses elementos servindo como um fio, um elo para a nossa conversa de hoje. Para a madeira, então, nós vamos ter um outro instrumental. Ele é menos resistente do que aquele necessário para trabalhar a pedra. Muitos desses instrumentos e ferramentas são aplicáveis à marcenaria e à carpintaria. Eu trouxe aqui um pouquinho do meu arsenal pessoal, né? Então, nós temos algumas ferramentas, como esse formão ou uma goiva em U, né? Que tem o perfil, que pode ser utilizado em carpintaria e marcenaria, assim como eu tenho um bifurcador, uma ferramenta em V,
que serve para trabalhar cantos, que tem um perfil que lhe permite penetrar na madeira de uma maneira que uma ferramenta reta não é capaz. Então, a quantidade de instrumentos e ferramentas desenvolvidos para a talha é muito grande. Uma outra sintaxe. Onde é que se registra as ideias? Como projetar, como planejar, né, a realização de determinado ornamento, ou de um conjunto ornamental, ou da talha dourada, que vai revestir todo um templo, né? Vamos ter vários instrumentos utilizados. Eu não trouxe aqui, mas poderia ter pego uma placa de gesso coberta de piche, na qual alguém que desenhava na Idade Média riscaria determinados detalhes, planejando, por exemplo, uma catedral, né? Mas eu trouxe alguns instrumentos um pouco mais novos, aqui do século XVI, XVII, para imaginar como registrar as ideias para depois poder transpor isso para o material madeira, né? Aqui, um dos objetos que documentam, né, o desenvolvimento do lápis, eu acho super interessante. E isso vai dar lugar a uma representação que, na mente de quem está trabalhando, é 3D. Né? Talvez uma diferença entre o desenhista pintor e o desenhista escultor seja essa. Né? O escultor ele vai necessariamente pensar 3D. E quando ele projetar algum elemento, na cabeça dele, esse elemento já estará em 3 dimensões. Né? Obviamente, a gravura aqui da esquerda é excepcional nesse sentido, né? Um planejamento para reconhecer o objeto antes de fazê-lo. Aqui nós podemos retomar a argila, que eu acabei de mostrar, o instrumental, e os exemplos, e antes de fazer em madeira, é possível fazer uns estudos em outro material mole, como argila, para ver se isso atende às expectativas ou não. Nós vamos ter pessoas de grande talento e de muita informação gerando os modelos. Sempre. Né? Eu peguei um dos exemplos, uma tapeçaria feita com base num cartão do Rafael fabuloso, um dos que contribuíram só para que a gente soubesse hoje o que é dórica, jônica e coríntia, que na época dele ninguém sabia. Né? Todos esses grandes artistas, arquitetos, pesquisadores tinham pelo menos 25 tipos diferentes de colunas lá no fórum, e todo mundo querendo saber quais delas correspondiam à dórica, jônica e coríntia que o Vitrúvio contava e ninguém sabia quais eram. Deu muito trabalho para hoje nós, comodamente, né, dizer, não, dórica é aquela X, né, etc. E aqui tem uma coluna que tem base em uma que existe no Vaticano, que já tinha servido como modelo para o Rubens, que nas apoteoses para Maria de Médici vai utilizar, e ele meio que dá origem a uma etapa, uma fase de barroco. E aqui, tempos depois, nós teríamos colunas como essas, ou com alguns elementos que estão presentes nessas, na talha em Portugal, e depois de Portugal, a talha no Brasil. Em Portugal, os arquitetos régios tinham conhecimento excepcional. E aí, muito desse repertório seria recomposto, reinterpretado. Eu não posso dizer que lá tenham surgido os estilos em si. Surgiram recombinações que geraram novos estilos. É óbvio que o que acontecia em Roma, junto à corte papal, ou em Florença, movimentava essa estilística de uma maneira ainda mais poderosa. Né? Mas, quando se vê o que esses arquitetos realizaram, né, gerando esses conjuntos retabulares, é admirável. Né? Nós tivemos, entre os difusores de motivos ornamentais, etc.,
as gravuras, né, que circularam com mais facilidade, eram leves, eram mais baratas, produzidas em maior quantidade, né, como as dos irmãos Clauber, de Augsburg, que atendiam ao mundo português, lembrando que o mundo hispânico estava mais ligado a gravuras geradas em Antuérpia, na oficina dos irmãos Plantin, né? É muito interessante ver alguns desses exemplares, inclusive uma matriz xilográfica, portanto, feita em madeira aqui à esquerda, e o seu resultado impresso, né, aqui à direita, divulgando os motivos. Lembrando que quando algo chegava aqui na colônia, nem sempre o oficial tinha sido treinado em Lisboa ou no Porto, ou em Braga. Muitas pessoas daqui não tinham noção de como transpor a bidimensionalidade que a gente está vendo na gravura para a tridimensionalidade. Não posso deixar de voltar um pouco ao mundo natural, porque a talha, ela resulta do manejo de uma matéria renovável, que é a árvore, do mundo natural. Vamos ter uma quantidade considerável de instrumentos e ferramentas voltados para esse manejo. O mais tradicional é o machado, mas vamos ter já na época da talha que estudamos aqui outras ferramentas, né? Uma serra de corte transversal, por exemplo, era operada por 2 oficiais, né? E ela podia possibilitar a obtenção de formatos como pranchões, né? Tábuas, ou seja, já tínhamos uma espécie de esboço do que viria a ser depois, né? Uma indústria, né? Isso já implicava no manejo, né, de determinadas ferramentas. Feito o corte, ela poderia ser utilizada. O problema é que nós estamos falando de um corpo vivo. Ela, enquanto corpo vivo, absorve a umidade do solo e gera, elabora um tipo de seiva que vai chegar até aquelas folhas que estão lá em cima. Isso quer dizer que o tronco é todo cheio de umidade. O grande problema no uso da madeira é a secagem. Se a madeira não estiver absolutamente seca, nós não teremos condições de trabalhá-la atingindo um nível ideal de manejo, né? Aqui nós temos 2 exemplos de corte, de aproveitamento dos troncos, né? O desdobro paralelo, obviamente, tem placas de madeira paralelas de diferentes tamanhos, e o desdobro radial, que é muito mais caro e exige uma especialização muito maior, implicando no aproveitamento de pranchas, pranchões, né, caibros, a partir de determinados locais do tronco, onde a madeira secando vai ter um comportamento mais previsível. No caso da madeira cortada no desdobro paralelo, vão acontecer os empenos, né? Elas vão empenar, como nós já vimos em milhares de construções, aquela madeira que se deforma, né? Para o trabalho de talha, não era nada conveniente que a madeira se deformasse. Ele constituía um investimento bastante alto, né? Que deveria ser preparado para depois receber uma camada que, embora fina, era caríssima, né, de folhas de ouro 24 quilates. Então, aqui em São Paulo nós temos orçamentos, né, e recibos que mostram a execução de um retábulo na Ordem Terceira Franciscana de São Paulo custando quase 2 contos de réis. E a douração, quase 1 conto e 100 mil réis.
Então, unindo o que custou esse retábulo, era possível comprar uma fazenda aqui no Brasil. Né? Estamos falando de um investimento que as comunidades tinham que trabalhar muito para reunir. Né? A madeira é seca ao ar, essa madeira utilizada nos trabalhos que nós estudamos. As madeiras hoje são secas em estufa. A madeira utilizada entre os séculos 16, 17, 18, ela era cortada segundo as indicações dos antigos. Nós vamos encontrar no Plínio, Teofrastos, indicações em que você deve cortar a madeira da metade do outono até a metade do inverno, quando todos os nutrientes da árvore descem ao solo e é o momento no qual ela se encontra mais seca. Ela não está completamente seca, mas ela está mais seca, muito mais seca. E aí se torna possível, criando essas pranchas e deixando pinos distanciadores, né, fazendo com que o ar atravesse esses conjuntos, não permitindo que elas sejam molhadas e permitindo que fiquem aí por 2 ou 3 anos, vamos ter uma secagem normal e desejável, muito diferente da secagem obtida em estufas, que vão alterar a composição molecular da madeira, que vai ser menos durável. Esses conjuntos que nós estamos vendo, eles são aqueles que atravessam séculos, porque as pessoas sabiam como trabalhar, né, e como obter os melhores resultados, né? Nós temos aqui uma prancha mostrando que há vários lados para se trabalhar a madeira. Eu trouxe aqui uma escultura de um ex-aluno, ele não sabia que era uma escultura. Quando ele me mostrou, eu falei, pode parar, o trabalho está pronto. E fiquei com ela. E aí, mostrando que você pode trabalhar no sentido longitudinal e, portanto, de acordo com os veios da madeira, que são aqueles canais que conduziam a seiva, secos. Se você cruzar, você pode arrebentar esses canais e danificar o seu trabalho. E se você for trabalhar de topo, então, como é muito bom para gravura, por exemplo, a xilogravura, mas tem que ter uma técnica bastante considerável para você conseguir resultados. Isso quer dizer que, embora o material seja brando, o corte seja possível com uma certa facilidade, o veio, ou a direção dos veios, determina, né, a qualidade e o sucesso do trabalho. Nós vamos ter outras ferramentas, né? A questão, o desenvolvimento industrial, ele vinha há séculos, né? Como eu falei, eu tenho um pequeno arsenal aqui. Nós temos ferramentas que têm um gume cortante, uma peça embutida, né, com a qual se pode obter formatos diferentes. Temos umas mais delicadas, né, naturalmente para partes mais finas, e que vão nos ajudar, por exemplo, a conseguir esses emoldurados, em épocas em que ainda não se tinha uma tupia. A tupia é uma máquina a qual se pode conferir um perfil no eixo giratório, e aí, passando uma tábua por ela, nós podemos colocar os perfis que quisermos, né? No caso aqui, muitas coisas foram feitas com o uso de plainas ou garlopas, que são essas ferramentas que eu acabei de mostrar. Esses emoldurados eram muito delicados e aqui eles são mesclados com o trabalho feito à mão, né? Os conjuntos eram montados. Nós não temos madeiras de porte tão gigantesco que possibilitem apainelados tão grandes,
né? E mesmo que tivéssemos, a madeira durante a secagem costuma trincar. Então é até mais conveniente que tudo seja trabalhado em partes e unido, né? Por meio aí de elementos de junção. Temos aqui alguns exemplares, desde formões muito toscos à esquerda, lá em cima, até formões mais elaborados, aí específicos para a talha, como o da direita lá em cima, né? E com as mais diversas funções. Esse é um dos meus jogos, e é interessante olhar que os perfis de corte têm desenhos diferentes. À direita, aqui nós temos uma fileira com esquemas, então lá em cima de um formão reto, né? Logo abaixo, uma goiva em U, e quando a seção é mais alongada, tem um porte maior, nós vamos ter um acanalador. O acanalador promove acanaladuras, dependendo do local da peça, isso é importantíssimo. Os em V, as goivas em V, são os bifurcadores, né? Normalmente utilizados para trabalhar cantos e dar acabamento em cantos de ornamentos. Depois temos alguns tipos menos comuns, né? O formão para acanaladuras, seja com cantos retos ou com cantos curvos, é fundamental para obter determinados formatos, mas menos frequente. E o baccarone, que vem com esses perfis arredondados, né, tanto no corpo do ornato quanto nos cantos, é mais raro ainda. Aqui nós temos uma ferramenta, diferentemente da ferramenta de ferro usada para o mármore, nós temos aqui um formão que tem cabo de madeira. Ele tem um pino longo, que se encaixa nesse cabo, e na ponta do cabo, para que ele não estoure, tem um anel. Só que o cabo é de madeira. Nós usamos, esse é o próprio da foto, usamos maços de bater feitos de madeira, porque eles preservam a ferramenta. E aí começa a longa, né, busca de condições para trabalhar o material. Cada ferramenta vai servir para a obtenção de determinados formatos. A mais versátil é o formão reto, né? Mas as goivas em U são fundamentais para a obtenção de determinados formatos, e aqui elas aparecem em algumas direções de corte. O corte longitudinal, por exemplo, que é favorecido pela direção dos veios, que aqui são essas linhas, né, que vão de um lado ao outro da prancha. Temos aqui um corte no sentido tangencial. É possível? É possível. A madeira tem que estar absolutamente seca, a ferramenta tem que ser absolutamente afiada, e o escultor, ou o artesão, ou o oficial tem que ter um domínio considerável para atuar nesse sentido. É necessário, não dá para escapar, todo mundo que trabalha com madeira vai realizar cortes no sentido tangencial. E o mais complicado de todos é o corte em topo, então esse vai exigir ainda mais cuidado, né, para a obtenção dos formatos sem quebrar a madeira. E aí vamos chegar à realização do trabalho de talha. Eu peguei aqui um desenho em tamanho natural, para mostrar que isso é aplicado sobre a área que vai ser trabalhada, e antes disso é desenhado dentro dos cânones desejados para conseguir transpor essa ideia para o material. E aqui eu acho que está bem exemplificada aquela questão. Você tem o desenho bidimensional. A altura, para que não seja excessiva a projeção, para que não seja pouca a projeção, ou seja, qual é a proporção ideal para que esse ornamento se apresente harmônico? Estamos em contato com os cânones clássicos, que vão sendo reestudados, reinterpretados, mas estão presentes
né? Desde a antiguidade até os dias atuais. Claro que hoje, quando isso entra, né, em algum elemento, entra com uma conceituação mais complexa, né? Esses elementos normalmente eram feitos para serem aplicados sobre as superfícies, então é muito mais raro encontrar um trabalho maciço de talha, né? Mas nós vamos ter esses apliques primorosos, né? Que são executados fora da base, né? E que depois vão ser colados, unidos, para depois, né? Serem preparados para a douração e a policromia. Para que isso seja possível, nós temos que ter como unir essas partes. Então, vamos usar encaixes, assembladuras, né? São encaixes utilizados há muito tempo. E o que eu acho mais interessante aqui é que eles têm desenhos específicos para cada parte do retábulo, por exemplo. Onde vai estar localizada a maior tensão, o maior empuxo, o maior peso no retábulo, na base. No corpo médio, no coroamento, um pouco menos. As assembladuras mais resistentes terão que estar na base, as que dão conta de esforços médios no corpo e as mais delicadas no coroamento. Né? Algumas delas oferecem um travamento bastante consistente. Isso tudo vai gerar esse conjunto de trabalhos que nós conhecemos como talha dourada. Aqui, à esquerda, um detalhe de parede, né, com painéis, com ornamentos, um coroamento de retábulo aqui à direita, em branco. Em branco é a talha que não recebeu policromia. Né? E vejam que a qualidade da talha é excepcional. Ela precisava ser, porque em cima disso se aplicaria o fundo de gesso, como nós estamos vendo nesse púlpito, que está à direita da mesma igreja da Conceição, Nossa Senhora da Conceição de Catas Altas, que é uma igreja que documenta a mineração, o período de mineração em Minas Gerais. Ela tem desde retábulos e altares dourados e policromados ricamente, até áreas em que, quando o ouro foi ficando mais escasso, tudo ficou só no fundo branco de gesso, até áreas em que nem o fundo foi possível, os painéis, e ela acaba mais próximo à porta, com talha fingida, ou seja, pintada, já não se tinha dinheiro para entalhar, né? É riquíssima, né, essa igreja, com esses conjuntos. Aqui alguns detalhes, lembrando que a camada de gesso tinha a finalidade de corrigir alguma falha que, porventura, tivesse ficado no projeto de entalhe e, principalmente, possibilitar que a folha de ouro finíssima que ia ser aplicada sobre essas superfícies não se rompesse. Por isso era necessário ter um fundo muito delicado. Né? Se utilizavam algumas colas, como cola de coelho, colas muito sutis, muito boas, né? Eficazes, nesse caso de receber as folhas de ouro, e se polia utilizando uns lápis que na ponta tinham uma pedra lisa de ágata, por exemplo, que delicadamente era raspada sobre a superfície dourada, dando brilho. Obviamente se buscava configurar algo que nem é próprio da madeira. É como se fosse uma placa metálica dourada, né? E a talha realizada no mundo português tinha essa qualidade. Né? Zé, Oi. Desculpa te interromper um pouquinho, só para te avisar lá como você pediu, que faltam 14 minutos. Aí você Perfeito. tem um tempinho ainda. Perfeito, obrigado. Aí, naturalmente, as cores também, dependendo do período, né, vão atrair muito a atenção dos fiéis. Se o ouro remete à luz divina, remete ao incorruptível, né, esse encanto, né, dos marmorizados, por exemplo,
do período joanino, isso tudo vai encantar os fiéis, né? E esses conjuntos serviam para colaborar, né, com a encenação do teatro sacro, né? Era importante encontrar essas versões plenas de significados simbólicos, né, nesses conjuntos dispostos sobre esses lugares. Isso resultou numa massa escultórica, né, que recobre muitos dos templos. Eu revi aqui esse detalhe, né, da igreja de São Francisco de Salvador, e coloquei uma foto do André Fernandes, esqueci de pôr o nome dele aqui embaixo, mas mostrando o grau de elaboração que esse tipo de trabalho pode gerar, né? Claro que aqui nós temos, além da talha dourada, temos painéis pintados, como se vê no forro. À esquerda, né, existe um nicho do transepto, onde está um retábulo magnífico, né, de Nossa Senhora da Glória, e uma pintura belíssima, né, do Antônio Simões Ribeiro, no forro. E temos também os azulejos em tonalidades de azul e branco, completando, digamos, uma sintaxe da talha portuguesa, aqui em Salvador. Talvez Salvador seja o espaço no Brasil que mais guarda, né, essa tradição pura portuguesa. Eu gosto sempre de ver essas diferenças, porque quando eu chego em Minas, eu sempre encontro alguma tentativa de subversão. Isso é absolutamente maravilhoso, né? E vamos ter em outros lugares talha com algumas outras qualidades que evocam conteúdos locais. Mas isso é tema para uma outra conversa, né? Eu agradeço pela atenção de todos e fico à disposição depois para conversar. Mozart, eu falei 15 minutos, não era para você não se assustar e ir embora. Eu me assustei, Matheus. Na verdade, você falou 15 e eu escutei 5. Mas não deu nem 5, você podia Não falar deu, um né? pouco ainda. Não, mas eu acho que deu para pincelar um pouquinho o tema, né? Bom, agradeço o Mozart, a apresentação dele é muito técnica, assim, né? A gente não conhece nem um quinto dos termos e dos instrumentos, assim, é muito instrutivo, a gente aprende demais sobre as técnicas de entalhe, origem histórica. Foi muito interessante, e agora a gente vai passar, então, para a nossa segunda convidada, nossa